Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta, sejam bem-vindas de volta à segunda parte do nosso episódio, com as convidadas Isadora Ataíde, advogada, professora, uma das maiores taxas de aprovação de curso preparatório para a OAB do Brasil, e também a professora Mina, advogada também, que tem uma experiência em direito internacional. E nessa segunda parte do episódio, nós temos a presença do Dr. Lucas Lima, também sócio do César Fios Escritórios. E a gente chegou num ponto aqui da conversa, Lucas, que é o seguinte: a Mina contava que a experiência dela na Itália, ela estudou na Itália, em Bolonha, era de um professor que dava aula não para 40 alunos, que para nós já é muita coisa no Brasil, mas para 400, 500 alunos ao mesmo tempo. E eu dizia o seguinte: a Mina, eu acho interessantíssimo esse modelo, eu só não sei se eu aguentaria por mais de 2 aulas. Eu acho muito legal, mas do ponto de vista de respeito, de formalidade, de pompa acadêmica, é muito interessante. E aí eu estava conversando com ela e com a Isadora o seguinte: será que esse é o modelo ideal para a formação do aluno? Por que eu gostaria que você respondesse isso na abertura desse episódio? Você também é um professor com mais de 10 anos de sala de aula, que conhece os desafios, conhece os pontos altos, os pontos baixos, e assim, do ponto de vista da sua experiência, como é que você enxerga hoje o ensino, especificamente na graduação em Direito? Você acha que é o ideal? Você acha que tem para onde a gente avançar? Como é que você enxerga isso, Lucas? Bom, assim, eu acho o que eu penso, na verdade, a esse respeito, até em relação ao que você disse no episódio anterior, sobre o ensino à distância. O ensino à distância ele é altamente informal, há um distanciamento entre o aluno, você não tem aquele contato de troca de ideias. Muitas vezes você seleciona ali para 40 alunos sem sequer identificar quem são as pessoas, a câmera está fechada, e é uma relação muito fria, muito distante. Eu sinto que isso impacta decisivamente na formação. Eu até digo sempre assim, há uma ideia de que tudo vai ser virtualizado, que o ensino vai ser 100% à distância. Eu não advogo esse modelo, assim. Eu enxergo assim, muito, com muita importância essa profundidade da experiência acadêmica, que ela permite a troca de ideias, que ela permite a empatia, o diálogo, esse contato pessoal. Isso deixa o aluno mais à vontade, confortável para aprender. Eu falo isso assim, vendo o resultado das turmas, em que muitas vezes eu leciono à distância, que eu tenho um contato mais próximo, eu vejo o resultado da captação do aprendizado, o quanto que isso impacta, e ouço isso deles. Assim, eu leciono numa instituição em que a relação dos professores é muito próxima com os alunos, uma relação respeitosa, mas com um ouvir atento, que a doutora Thais gosta muito de falar. A gente tem essa cultura de escutar bastante, de entender as dores do aluno, porque a experiência pessoal de cada aluno isso impacta no aprendizado. Total. Tem gente que muitas vezes tem uma realidade pessoal que, se o professor desconhecer, ele não consegue muitas vezes aplicar a metodologia que seja proporcional à situação daquela pessoa. Então, esse atendimento mais personalizado, mais humanizado, eu vejo que ele é essencial. Quando eu entrei, comecei a advogar, quando comecei a dar aula, eu tinha a impressão que o bom professor, que sabia demais, era muito rígido, exigia muito e tinha altas taxas de aprovação. Eu tinha que ser o mestre em sala de aula. Então, eu percebi que, com o tempo, isso não é a resposta para as angústias da formação acadêmica. O professor, além de tudo, ele tem que saber ouvir, ele tem que ser companheiro, ele tem que manter, evidentemente, uma linha de respeito, mas tem que ter um olhar humanizado e conhecer as pessoas, conhecer o seu aluno. Isso faz diferença total no aprendizado. É fundamental. Interessante essa resposta, viu, Lucas? Porque a outra ponta da formação acadêmica é você ir para o mercado de trabalho, né? E aqui eu gostaria de ouvir da Amina o seguinte: ela que teve essa formação na Universidade de Bolonha, e, por outro lado, ela lecionou para uma gama muito ampla de alunos, desde alunos adolescentes até pós-graduados, né? E eu queria saber de você, Amina, o seguinte: é, qual é o segredo? Você reconhecidamente uma professora muito querida pelos alunos, a gente percebe isso na internet. Qual é o segredo para você conversar desde adolescentes até pós-graduados, mantendo essa qualidade do ensino? Como é que você faz normalmente? Como é que é isso? Qual é o segredo, se tem algum segredo? Bom, eu acho que, pegando o gancho aqui também do que o Lucas falou, o professor, ele é também um orientador, né? Acho que é isso. Aquele aluno que é menos experiente do que você, dentro daquilo que você está tratando ali em sala de aula, que eventualmente olha para você como uma referência, como advogada, como professora, da onde ele quer chegar. Eu acho que é importante
como o Lucas falou, a gente ter esse olhar também que a gente não está ali só transmitindo, né, um conhecimento sobre uma matéria, mas que aquele aluno ele precisa de orientação. Todos nós precisamos, né? E aí veio esse papel também da família, né? Esse papel do Estado, esse papel da escola, para você conseguir se orientar profissionalmente. Então, eu acho que quando o aluno ele se sente acolhido dentro dessas dores, então, é muito comum alunos, adolescentes, né? Ah, professora, você acha que eu devo fazer direito na Itália? Você acha que eu devo ir estudar fora? Hoje, por exemplo, em relação à faculdade de Direito, eu sou bem categórica em dizer que se você não tem certeza que você quer ficar fora, o melhor você fazer a universidade aqui e, eventualmente, você fazer um período de intercâmbio fora. Então, às vezes, uma orientação que você dá para o aluno, eu tenho muito pai de aluno adolescente que me liga também. A Mina, meu aluno, meu filho te admira muito, ele quer saber, eu quero saber se é legal eu mandar ele para a Inglaterra, eu mandar ele para a Itália para estudar. É muito comum. Então, eu acho que todos nós carecemos de orientação. Então, acho que o nosso papel também como professor é fornecer um pouco daquilo do que foi a nossa experiência, porque é claro que para cada um vai ser diferente, claro, né? Até dentro da minha advocacia hoje com o direito internacional, estava conversando com a Isa aqui no intervalo, que eu fiz administrativo na UAB e depois fui atuar com o direito internacional. Como assim? Porque eu acho que cada um de nós temos o nosso próprio percurso e cada um de nós vai ter o próprio diferencial. E a gente não pode abandonar os nossos diferenciais. Então, o fato de eu ter ido para a Itália, depois eu voltei para o Brasil, revalidei meu diploma aqui, mas, sem dúvida, isso me trouxe um diferencial, que eu falei, gente, eu preciso trazer isso para minha carreira. Então, eu trabalho muito com ítalo-descendente, tem tudo a ver. Eu trabalho muito com a Itália, eu sei italiano, por que não trazer esse diferencial para mim? Então, eu acho que é muito importante para o aluno, depois a Isa vai falar sobre essa questão, né, da aprovação para a OAB, que a gente se sente muito angustiado, mas pensem, né, se os alunos aqui estiverem nos assistindo, pensem que durante a nossa carreira não é só aquilo que a gente aprende, são os diferenciais que nós temos na nossa formação como um todo que vão trazer o sucesso para a nossa atuação profissional. Então, se é uma experiência fora, que você foi estudar fora, se é um idioma, enfim, o seu contexto ali social, toda a nossa bagagem como ser humano, ela funciona como aporte que a gente consegue trazer isso para a nossa experiência profissional e isso vai nos diferenciar no mercado. É curioso. Eu acho assim que esse desenvolvimento de outras habilidades, porque se é só um propagador de conteúdo, é fácil, né? Sim. Você estuda aquilo conteúdo específico, vai em sala de aula, reproduz aquilo de forma maçante, insistente, e tem alunos que muitas vezes reproduzem esse comportamento. Ele só se preocupa em decorar e estudar e não desenvolve outras habilidades. E nem sempre o aluno que tem a melhor nota, que consegue sair melhor na prova, é o que tem sucesso profissional, mais sucesso profissional. Exato. Porque se impõe outras habilidades, que é a capacidade de desenvolver empatia, capacidade de saber ouvir, capacidade de saber se relacionar. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Então a gente foca só na produção de conteúdo, como se isso fosse o suficiente. E o mundo hoje requer uma multiplicidade de outras habilidades para conseguir formar um profissional de excelência. Eu acho que é o nosso papel enquanto educador, né? Não é só professor, é educador. E a educação é transmitir a eles a importância de desenvolver essas outras habilidades. É o que eu percebo, por exemplo, na Isa, vejo muito que ela oferece um serviço e eu acompanho assim, até a distância, faço a correria do dia a dia, mas que ela oferece um atendimento para o AB personalizado. Eu acho que boa parte do resultado que você tem expressivo não é só porque você sabe muito direito de trabalho, não, porque tem muitos profissionais por aí no mercado. Muitos. Acho que talvez, sob a minha ótica, além da sua competência, mas é o fato de você oferecer um serviço personalizado, individual. Isso faz com que o aluno consiga ter mais conforto para aprender, sinta mais segurança. Enfim, você acha que isso talvez seja o grande diferencial Com certeza. do Isa Cursos? Ô, Lucas, eu vou falar uma coisa. Desde que eu formei na faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar com preparação para a OAB, né? Comecei inicialmente dando aulas particulares de Direito do Trabalho para alunos que queriam passar na matéria Direito do Trabalho na faculdade. Todo mundo até acha estranho, né? Como assim aula particular para passar na matéria da faculdade? Mas na minha faculdade tinha uma problemática com a matéria e isso era necessário. Então, eu desenvolvi, e aí muito interessante, relacionado com o que a Amina falou, eu desenvolvi uma experiência e eu foquei em uma habilidade minha específica. Legal. Então, hoje em dia, eu trabalho com preparatório para a OAB, apesar de dar aula em graduação, em pós-graduação também, a minha expertise é em preparação para a prova da OAB. E o que acontece? O Lucas falar isso é interessante, porque é uma coisa que eu sempre falo. Profissionais competentes na minha área de direito do trabalho, a gente tem vários.
Inclusive, vários com experiências muito superiores à minha e mais competentes. Por quê? Porque a experiência de todo mundo conta, o tempo de trabalho de todo mundo conta, não é isso? O profissional ele é desenvolvido com o tempo, ele não nasce pronto. Então, é claro que existem profissionais tão competentes ou mais competentes do que eu no mercado. Mas qual que sempre foi o meu grande diferencial e que me fez alcançar 100% de aprovação em 25 exames? Essa marca ninguém tem. O que fez a minha diferenciação foi a personalização, foi a forma como eu converso com os meus alunos. A minha didática hoje em dia, ela, se você for analisar, eu sempre simplifico o máximo possível para os meninos. E, pessoal, é impressionante o quanto que eles se sentem bem e falam comigo, Isa, você conseguiu me explicar uma coisa que eu tento aprender tem anos e eu nunca consegui. Por quê? Porque vem de um aprendizado e de uma repetição padronizada do juridiquês e que não traz o aluno para o caso prático. A maior dificuldade dos meninos quando chegam no preparatório para a OAB é uma coisa impressionante. Eles sabem muitas vezes a lei, mas eles não conseguem aplicar no caso concreto. E quando a gente fala de preparação para a OAB, é caso concreto. Com certeza. Não adianta você saber o código decorado ou aqueles conceitos decorados. Você precisa aplicar no caso concreto. E aí, essa situação que a gente está falando, eu falo que eu ainda exerço um papel de psicóloga com os meninos. Esse meu papel de proximidade com eles, mesmo crescendo, né? Cada vez cresce mais o curso e cada vez eu tenho mais alunos, mesmo isso acontecendo, eu consigo manter esse contato personalizado. E eu acho que isso é o grande diferencial, porque cada aluno tem uma dificuldade. A educação de forma padronizada, ela não atinge a todos. Certamente. Enquanto o educador não entender que ele precisa conversar diretamente com cada um daqueles alunos ou grupos de alunos, ele não vai conseguir atingir o sucesso e elevar aquele aluno para o nível que ele quer. Então, é claro, é difícil, é muito mais trabalhoso. As pessoas, né, às vezes meus amigos, meus familiares venham conversando com os meus alunos e falam assim, Isa, mas como assim que você consegue? Eu fico conversando e converso sobre tudo com eles. É uma angústia sem fim. Eles têm um sentimento de impotência. Essa frustração é muito comum na maior parte dos alunos de direito. Por quê? Porque eles ficaram 5 anos e eles percebem que quando eles saem, eles não se adequam a lugar nenhum. Exato. Eles acham que eles não vão conseguir ser referência em nada. E por quê? Porque no nosso meio a gente tem muito essa questão da aparência do profissional do direito ser um cara muito estudado, que ele tem vários títulos, e só que, na verdade, isso é a minha opinião, os grandes profissionais não são feitos de títulos. Os títulos, eles são importantes, sim, claro que são. Mas quando você vai ver um profissional que é referência, que despontou e que ele realmente saiu ali da curva, o que levou ele àquele ponto não foram os títulos. É curioso isso que você comentou agora, Isa, porque faz um link direto com o que a Mina mencionou agora há pouco. Que é preciso trazer a experiência de vida, aquilo em que você se destaca, aquilo que você se diferencia, e transpor isso para a sua vida profissional. Recentemente, eu acompanhei a Mina fazendo um comentário curioso. Ela disse o seguinte, olha, a Mina é referência no Brasil em cidadania italiana. E ela levantou uma bola que é absolutamente contraintuitiva. Ela disse o seguinte, olha, para quem é bom, não existe mercado saturado. Essa é uma afirmação forte e pertinente, considerando que existem 1,2 milhões de advogados no Brasil, ou pelo menos que tem a carteira da ordem. Entre você ter a carteira e ser advogado, existe um hiato muito grande. Amina, como é que você conseguiu, num mercado tão específico e ao mesmo tempo tão concorrido quanto é o mercado advocatício brasileiro, esse destaque? Conta para o pessoal que está nos assistindo agora o que é que você fez para tornar-se essa referência? Porque quando se pensa em cidadania italiana, um dos primeiros nomes que vem à mente das pessoas é a Mina Welten.
né? Aqui em Belo Horizonte, como é que é isso, Amina? Como é que você construiu isso? Bom, eu acho que é importante a gente perceber algumas coisas, né? Quando a gente se torna um profissional. Primeiro, muitos dos trabalhos que chegam até nós chegam por indicação. Uhum. No meu escritório, tudo chega por indicação. Toda semana, felizmente, eu tenho pessoas chegando por indicação. Então, quando você se torna um profissional, e durante toda a sua vida, né, você tem que ter compromisso com aquele cliente. Então, quando você consegue fazer um bom trabalho, possivelmente aquela pessoa vai te indicar. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Você ter um compromisso com o seu cliente, um cliente sempre te busca para resolver um problema. E meu pai, inclusive, sempre fala isso. O advogado, ele é aquele que resolve problema por excelência. E na advocacia internacionalista, eu sempre falo isso também. A gente atua muito no campo extrajudicial, no campo administrativo, e várias das questões que chegam no escritório, por exemplo, não tem nada a ver, assim, não nada a ver, mas a solução, ela não é propriamente técnica, ela não é propriamente jurídica. E ainda assim a gente consegue resolver, né? Então, essa questão das habilidades, né? Essas outras habilidades que o advogado precisa desenvolver também. A Isa estava falando sobre o professor, que é também psicólogo, né? Então, enfim, toda profissão a gente precisa desenvolver várias habilidades. Então, eu acho que essa questão da referência, de se tornar referência, tem a ver com compromisso com o seu cliente, né? E tem a ver com o fato que, como o Bruno estava dizendo, o Brasil é o país com o maior número de advogados do mundo. Mas realmente eu não acredito que o mercado ele seja saturado, porque ele é saturado quando você não é bom o suficiente. O que significa ser bom? Eu acho que é você ter esse desenvolvimento dessas habilidades e você ser técnico, né? Quer dizer, você estudar, buscar sempre o conhecimento, tanto advogado como professor tem que estar buscando sempre o conhecimento, mas é também você conseguir ter essas outras habilidades. Então, entender qual é o problema do seu cliente, entender que às vezes o cliente ele tá te ligando todos os dias porque ele tá ansioso, né? Então você precisa orientá-lo, você precisa tranquilizá-lo. Então eu acho que é aquilo assim, é você fazer o arroz com feijão bem feito todos os dias. As pessoas estão muito preocupadas às vezes em achar qual é o milagre do sucesso, né? Como que eu faço para ter muito sucesso? Qual que é a super dica? E eu falo que a super dica é você fazer o que tem que ser feito por mais tempo. Sempre, né? Quer dizer, a constância, ela é a maior dica para o sucesso. Quem é que consegue ser constante ao longo do tempo? E eu acho que isso tem muito a ver, né, com a questão, por exemplo, você vai estudar para uma prova da OAB, você precisa ter organização, você precisa ter comprometimento, você precisa saber lidar com a ansiedade. Hoje todos nós estamos super ansiosos, né? Então a gente precisa lidar com a ansiedade, a gente precisa ter organização. E depois, para você ter sucesso profissional, o que você precisa? Fazer o arroz com feijão com constância no tempo. Você consegue? Ou você vai fazer só um mês? Ou você vai fazer só um ano? Durante quanto tempo você consegue persistir? Eu acho que a dica é essa, é o básico, né? E puxando só o gancho do que a Isa falou ali no começo, para fechar, se você falou da simplificação, né? Tem essa frase que eu acho muito legal, que a simplificação não é bem assim, não sei de quem é, mas a ideia a simplificação é o grau máximo de sofisticação. Leonardo da Vinci. É do Leonardo da Vinci? Pronto. Achamos do autor. Mas isso é incrível. De quem é? A simplificação é o grau máximo de sofisticação. Perfeito. Não é? Amina, e isso que você falou me trouxe aqui na cabeça agora um problema que os meninos sempre trazem para mim na preparação para a OAB, e é exatamente isso. Às vezes a gente vê o aluno preparando e ele tá assim, eu falo com os meninos que o que cai na OAB tá aqui. Então ele precisa fazer o que tem que ser feito de forma focada, isso daqui. O que o aluno tá querendo? E se cair um habeas corpus na prova de direito do trabalho? Aí eu chego para ele e falo assim, você sabe ação trabalhista e contestação? Porque qual é a preocupação de uma coisa que está distante, que é periférica, sendo que você ainda não sabe o arroz com feijão? Você não preocupa com o básico. Você não sabe o básico. E eu acho que isso acontece em tudo, até na carreira profissional do advogado. As pessoas, às vezes, têm uma impressão equivocada de que o advogado tem que saber tudo de direito. De que para ele ser um bom profissional, ele tem que ter conhecimento de tudo. Aliás, há um tempo atrás aí, a gente sabe que tinha advogados que tinham... a pessoa achava que ela era se diminuir, alguém chegar para ele e falar assim, olha, eu tô com um problema desse, e a pessoa falar assim, olha, eu não atuo nisso. Eu não sei te dar a resposta, eu não sei trazer a solução pro seu problema.
Por quê? E isso acontece tanto na prova da OAB quanto na advocacia. Eu acho que quanto mais nichado e mais especializado você é em alguma coisa, maior a sua chance de conseguir ser referência naquilo ali. Com Certamente. certeza. Não é isso? É. E os meninos, eles ficam com essa, é aquela necessidade, não, mas eu preciso saber tudo, e eles se perdem exatamente nisso. É interessante. Eu queria ouvir do Lucas aqui, porque a gente trabalha juntos há aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos. E já nos primeiros dias, ele dizia, não especificamente para mim, mas para as pessoas da equipe que a gente fazia parte, ele dizia o seguinte: a advocacia é tempo. Lucas, explica para a gente essa ideia de que a advocacia é A tempo. gente tem falado muito sobre isso, acho que a Camila colocou muito bem, a palavra-chave é constância. E quando falo em constância, é desde o início da carreira, e não é quando se tem a OAB, não, é quando inicia o curso de Direito. E Excelente. eu falo isso hoje quando por passar o tempo, porque eu não tinha essa percepção quando eu era estudante. E justamente porque hoje eu percebo que eu poderia ter uma carreira até mais sólida, com tempo anterior, menor, mas eu sei isso hoje, depois de errar, acertar, de iniciar minha carreira como estudante muito jovem, com 18 anos, eu não tinha aquela percepção. Então eu quero levar os alunos à importância disso, porque não é a OAB que te dá a carteira pronta do sucesso. A OAB é um requisito formal para você exercer uma atividade, e começa lá atrás. Quando você começa a desenvolver boas experiências, você faz bons estágios, você é monitora, como é o seu caso, quando você passa a ter boas relações, quando você tem compromisso acadêmico que o professor percebe que você tem, quando seus próprios colegas te olham com respeito para o seu aluno dedicado, isso influencia decisivamente. Eu tenho condições de iniciar a carreira com outro preparo, com outra visão das pessoas, e a advocacia é preparo, é constância e também é network. Sim. Exato. Não, e o network não é, e que eu falo sempre, até de forma insistente, não é formar e querer ter a fórmula mágica, andar de lancha, champanhe, botar foto na Torre Eiffel, como se fosse o milionário da noite pro dia, porque não é isso que resolve. O que resolve é a constância, é a dedicação permanente, é você ter compromisso, e aí isso impõe desde o início a carreira, para que você possa chegar no médio prazo aí e ter uma estrutura consolidada. A OAB é uma parte do caminho, é essencial, né? O aluno muitas vezes deixa para se preocupar com a OAB só no último período. Talvez por Exato. isso surja a maior dificuldade nos índices de aprovação. As técnicas você tem para fazer o pessoal aprovar, tá fácil. Mas o ser o profissional, aí é um conjunto de atribuições muito maiores que leva tempo. E esse senso de responsabilidade, enquanto educador, é o nosso maior papel. Ensinar o aluno a pensar e desenvolver nele ter esse senso de responsabilidade. Agora eu vou levantar um ponto polêmico. Eu gostaria de ouvir de vocês três. O aluno de direito como um todo, ele chega na faculdade e sai da faculdade mais bem preparado hoje ou 20 anos atrás? O que é que você acha, Mina? Nossa, começou comigo? Fizeram essa pergunta, Jogou a batata. Eu quero ouvir dos três. fizeram essa pergunta para o Enéas uma vez no Roda Viva, perguntaram para ele, falou assim, a escola de hoje ensina muito menos que a anterior, de 20 anos atrás. Ele falou assim, eu estudei agora, eu estudei há 20 anos atrás e não hoje. Então eu sei dizer a escola da época, não a de hoje. Vou usar essa resposta. Livrou a barra da mina agora. Não, olha, mas eu acho que assim, é diferente, né? Os tempos realmente são muito diferentes. Por exemplo, os meus pais, quando eles fizeram OAB, como que era? Era totalmente diferente. Minha mãe me conta quando ela fez o OAB lá no Acre. Mala com livro. Não, mala com livro e você fazia com consulta. Isso. Então, quer dizer, é muito diferente. Hoje, a informação ela está muito mais rápida. Fora os novos campos do direito que têm surgido e as interrelações com a própria advocacia internacionalista. É raro hoje eu não ter um colega que frequentemente chega até o meu escritório para falar assim, eu tenho uma questão aqui com o direito de família, só que eu tô com um pai num estado tal, que tem um imóvel num outro país, que tem um filho no outro país, e eu não sei resolver essa questão. Ou pessoas que já lidam com direito empresarial e que têm questões hoje pluriconectadas no escritório e não sabem lidar com aquela situação. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que bom, hoje nós temos as ferramentas talvez um pouco mais adequadas ao momento que a gente está vivendo, né? No passado era totalmente diferente, era tudo muito mais lento, né? As informações chegavam de uma forma muito mais lenta. Então, eu acho que, claro que nós estamos sempre com o pé atrás dos fatos,
com um pé atrás da realidade fática. Então, a gente está sempre tentando correr atrás da melhor formação. Eu tenho acompanhado algumas palestras, por exemplo, sobre inteligência artificial e até sobre o uso da internet nas profissões ou no dia a dia, e a gente não sabe lidar com isso. Eu estava vendo essa profissional falando sobre isso, né? Por exemplo, o carro. Quando começaram a ter os primeiros carros, não existia um exame de habilitação, né? Não existia um órgão que fiscalizava. Não existia nem sinal de Não trânsito. existia sinal de trânsito. Então, quer dizer, primeiro, né, acontece ali, hoje também com a questão da internet, que influencia as nossas profissões profundamente, o ritmo delas e a nossa preparação. A gente não tem um manual, eu não tenho uma habilitação para navegar no ambiente virtual. Eu não sei fazer isso, a gente está aprendendo, os alunos estão aprendendo, e a gente tem todos os desafios correlatos. Então, eu acho que as habilidades, eu acredito que elas continuam sendo as mesmas. Em qual sentido? Como o Lucas comentou, você ter compromisso. Hoje eu me despontei na área acadêmica no direito internacional porque eu tive um compromisso em sala de aula com o professor Nemer no mestrado, que ele me incumbiu de preparar uma aula. Eu preparei, ele adorou, me chamou para dar aula no CEDIM. Um ano depois eu já estava coordenando a pós-graduação, depois estava dando entrevista, estava fazendo coisa em AIA. Então, quer dizer, da onde que veio? Veio do meu compromisso em fazer aquela coisa bem feita naquele momento. Pontual. Então, eu acho que essas habilidades, elas não envelhecem. E quando você desenvolve essas habilidades que o Lucas comentou, de você ter esse compromisso, de você saber desenvolver o seu networking, o que é esse networking? Né? Você ser ponte para as pessoas, porque as pessoas são sempre ponte para a gente não constrói uma carreira sozinho, a gente está sempre sendo ajudado de múltiplos lados. Então, a gente pensar o seguinte, as habilidades, elas não envelhecem e a gente precisa consolidá-las. E a partir daquilo dali, a gente vai, com o jogo de cintura, né, nos adequando aos novos tempos. Como toda profissão, a gente precisa fazer. Perfeito. O Lucas que manifestou, inclusive, mencionando o glorioso Enéas. Eu gostaria de ouvir agora a resposta da Isa. Os alunos chegam e saem mais bem preparados hoje ou 20 anos atrás, Isa, o que é que você acha? Olha, eu acho que a gente aí tem duas perspectivas. Que eu quero aprender. Foi uma polêmica, eu trouxe a pergunta aberta para vocês desenvolverem. São duas perspectivas. Eu acho muito importante que a Mina falou que as exigências e as habilidades que são esperadas de um profissional, elas mudam com o tempo, com a evolução da sociedade. Então, eu acho que lá atrás, no passado, o que se esperava de um advogado e o que se entendia que, nossa, esse é um advogado bom, são totalmente diferentes do que hoje a gente fala, esse é um advogado bom. Né? Tanto que quando a gente vê os grandes escritórios que existem aí há décadas, a gente percebe o quanto aqueles advogados mais experientes, não vou falar mais velhos, mas mais experientes, eles estão ficando mais em uma área específica do escritório e os novos advogados que estão realmente dando as caras ali. Por quê? Porque realmente hoje é exigido algo diferente do que era exigido antes. Igual a Mina falou, mesma coisa na preparação da OAB. Antes você levava uma mala de livros e você ainda conseguia ser reprovado, não conseguia? Porque não era todo mundo que era aprovado. Hoje você não leva consulta nenhuma, porque até a forma como a pergunta é feita é totalmente diferente. Se você pegar um exame de ordem de 10 anos atrás, ele não tem nada a ver com o exame de ordem de hoje. Então, por isso que eu falo o quanto que é importante a preparação e não o seu conhecimento. Eu posso falar que a pessoa de 15, 20 anos atrás, ela tem mais conhecimento do que o de hoje? Não, mas na verdade, salvo em casos concretos, mas generalizando, eu não posso dizer isso. Mas a forma como ela era testada no passado é diferente de como ela é testada hoje. E a forma do aprendizado, ele mudou. Esse eu acho que é o grande drama, é a vantagem em drama. Por quê? Porque hoje a informação é muito mais fácil. Isso, por outro lado, reproduz uma superficialidade. O aluno hoje quer tudo resumo, ele quer pegar tudo na internet. Não há a cultura que tinha 20 anos atrás de estudar por livro, de beber na fonte. Lucas, e aí, isso que eu ia falar em relação a uma cultura que a gente tem, que é, infelizmente, cada vez mais os alunos mais recentes que estão se formando, eles vêm muito prejudicados porque uma cultura do mínimo esforço e do imediatismo.
Perfeito. Eu converso isso demais com os meninos e eu falo, olha, para que essa ansiedade de passar na prova da OAB e para que esse nível de frustração e de cobrança que você coloca em si mesmo, sendo que você precisa da prova da OAB como uma formalidade. Isso não vai te trazer um sinal de que você é um bom profissional. A prova da OAB não define ninguém. Você Perfeito. ser aprovado ou reprovado não faz diferença nenhuma. Ela é uma formalidade. E aí os meninos, eles querem tão rápido, eles querem mínimo esforço e resultado rápido. E eu falo, depois de você passar na prova da OAB, se você não ralar, se você não ficar qualquer coisa, eu falo com os meninos, qualquer coisa que você escolha fazer na vida, se você quer vender arte na praia, se você quer vender coco na praia, se você quer ser um bom advogado, se você quer passar no concurso público, qualquer que seja o destino que você escolha, ele vai exigir um grande tempo de preparação. Sim. Então eu falo, para você ser um advogado, você vai precisar e pode colocar você não vai ter menos de 5 anos em que você vai conseguir se posicionar. Para você ser um empresário, você não vai conseguir estourar em menos tempo que isso. Então, infelizmente, em relação a isso, eu vejo cada vez mais os meninos chegam até mim, cada vez mais com prejudicados em relação a esse imediatismo deles. Sim. E em relação às metodologias, gente, há 12 anos atrás, que foi quando eu comecei a preparação para a OAB, eu já aplicava a metodologia, que é a metodologia que eu uso desde que eu comecei, que é a metodologia invertida, que é ensinar através de casos práticos. Eu nunca ensinei a teoria para depois trazer o caso. A minha metodologia sempre foi, eu trago o caso prático e aí eu te ensino a teoria que você precisa para resolver aquele problema. Né? Quando a gente vai ver a hermenêutica e as metodologias, não é a metodologia que é utilizada na graduação. E aí, lá, quando eu comecei, nenhum curso preparatório fazia isso, porque os cursos preparatórios era teoria, 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 teoria. E aí eu fui vista como, nossa, coitada. Como que ela vai conseguir aprovar esse povo trazendo só o caso prático se o menino não sabe nem a teoria? Só que né? Graças a Deus foi esse o motivo que eu tive uma ascensão e um crescimento muito rápido, porque realmente eu consegui encurtar o tempo de aprendizado. Porque se eu trouxer a teoria toda para depois aplicar no caso prático, é uma nova faculdade. Eu não tenho uma nova faculdade para fazer ele ser aprovado na UAB. Então, as metodologias hoje em dia são diferentes, a exigência de um profissional de relevância exigida hoje no mercado é totalmente diferente. Mas eu realmente sinto que os meninos estão vindo cada vez prejudicados com essa questão do imediatismo e com o emocional cada vez mais prejudicado também. E é assim que a gente encerra esse episódio com a reflexão de que, apesar de não existir um caminho único para se estudar, para se educar, para aprender, para vencer na vida, é fato que uma grande dose de esforço e uma grande dose de consistência são indispensáveis para qualquer caminho que a gente escolha. Agradeço aqui a presença do Lucas, agradeço aqui a presença da Isadora, agradeço aqui a presença da Amina e nos vemos no próximo episódio do Questão de Mérito.